Primeiro a falar é o professor Elias Jabu. E aí, nosso grande professor, pesquisador, uma honra a sua presença aqui, doutor Elias, conosco. E é só levantar a mão para se inscrever com o Léo. Som. Está funcionando aqui. Boa tarde a todos e todos. Em primeiro lugar, saudar a companheira e deputada Elika Takimoto, os companheiros da FATEC, companheira Dani Balbi e demais presentes. Eu vou falar muito objetivamente aqui o que eu acho a respeito do que eu tenho acompanhado aqui dessa questão que envolve a FATEC, plano de carreira. O primeiro ponto que eu acho é uma reflexão que nós temos que fazer sobre o papel da FATEC no Estado do Rio de Janeiro, não somente no ensino como uma entidade de ensino técnico superior, e também o papel da FATEC como dentro de um sistema que envolve os IFES, o IFRJ e outras instituições de ensino técnico superior no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto o Brasil quanto o Rio de Janeiro, nos últimos 40 anos, passaram por um processo de esvaziamento econômico. Então, o que acontece hoje com a FATEC, essa enrolação aberta que o governo faz com relação aos trabalhadores, é parte desse todo que envolve o esvaziamento do Rio de Janeiro e do Brasil. Ou seja, o Brasil passou por um processo absurdo de desindustrialização. E o Rio de Janeiro também passou por um processo ainda mais agudo, em que a perda da porcentagem do trabalho industrial na composição da força de trabalho no Rio caiu muito. E a FATEC, ela só tem sentido de existir dentro do quê? Dentro de um projeto, seja nacional, seja estadual, em que a reindustrialização seja a parte central desse projeto. Porque senão, muitas vezes, nós vamos estar falando, ou passando a impressão, muitas vezes, que se trata de uma pauta corporativa, e não é uma pauta corporativa. Valorizar, por exemplo, e entregar um plano de cargos e salários, dedicação exclusiva, para os trabalhadores das FATECs, é um passo fundamental para o reconhecimento da FATEC como instituição tão estratégica quanto qualquer universidade federal e quanto a própria UERJ, dentro de um projeto de reindustrialização do Rio de Janeiro e mesmo do Brasil. O que deve ficar claro, sob o meu ponto de vista, é que nós, vamos dizer assim, a classe trabalhadora, porque eu também sou um professor da UERJ, nós não nos interessa tão somente os nossos ganhos individuais. É evidente que nós queremos dignidade, que nós queremos trabalhar com salário digno, como diz o companheiro, entregar uma dedicação exclusiva, é parte de um todo que envolve o reconhecimento de toda uma trajetória. Mas é muito mais do que isso. É nós nos observarmos enquanto parte de um grande projeto. E é um projeto que inexiste no Rio de Janeiro há pelo menos 8 anos. Se nós pegarmos o governo de direita aqui no Rio, são 24 anos, em que inexiste um projeto em que as FATECs elas sejam vistas como fundamentais e estratégicas para o quê? Para a geração de jovens orientados ao mercado de trabalho de altos salários. O Brasil, por exemplo, os últimos 20 anos, tem gerado empregos, em sua maioria, de 90% mais ou menos, de 1 a 1 salário mínimo e meio. O que significa, por exemplo, que o país caminha rapidamente para um processo em que a precarização do trabalho seja algo naturalizado. O papel das FATECs é formar o quê? Pessoas com capacidade de sair dessas unidades e irem trabalhar para ganhar salários de 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Então, o papel de um professor da FATEC, o papel de um servidor da FATEC administrativo, é o de ser parte desse todo complexo que envolve a formação de uma mão de obra de alto nível. Agora, pessoal, nós temos que cobrar das autoridades, sejam estaduais ou sejam federais, um compromisso que passe, em primeiro lugar, com a valorização do trabalho de cada um de nós aqui dentro. Isso é fundamental. E nós os pressionarmos, ou seja, usarmos nossa capacidade de pressão para falar para eles, olha, autoridades, vocês são obrigados e são eleitos
para pensar um projeto de longo prazo para o Rio de Janeiro, em que o nosso trabalho entregue um fruto fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. Eu coloco, por fim, aqui uma observação. Tá? Eu acredito que no próximo governo de Estado possa haver algum nível de abertura para duas questões, deputada Élica. A primeira, a consolidação de um projeto de cargos e salários de dedicação exclusiva, que atenda os nossos interesses particulares e, evidentemente, dentro do interesse geral. O próximo governo do Estado cabe essa discussão. Mas também cabe uma discussão, que envolve o funcionamento das FATECs em si. Não é possível que haja, não sei se existe, Danibalbi, deputado, uma jurisprudência para isso, que as FATECs elas vivam desestabilizadas do ponto de vista do seu financiamento. Eu tenho dito nas instituições de ensino superior que eu tenho falado sobre isso, nas instituições técnicas de nível superior, que eu repito aqui, nós temos que observar essas instituições, como o IFE, FATEC, Pedro II, como instituições tão ou mais estratégicas que as universidades federais e a própria UERJ, porque elas são fundamentais para um processo de formação de mão de obra para a nossa reindustrialização, não é? Que é a constitucionalização do orçamento para as FATECs, ou seja, uma verba carimbada de cima para baixo que impeça que as FATECs ela continue sendo uma peça, vamos dizer assim, e que fique demonstrado claramente a falta de projeto para o Estado como o Rio de Janeiro. Acho que a luta pela constitucionalização disso, ou então, como acontece em São Paulo, de onde eu venho, com a USP, com a Unicamp e a Unesp, em que 0,25%, mais ou menos, do ICMS é para financiar a universidade. Então, são 3 pontos aí. Primeiro, um projeto nacional e um projeto para o Rio de Janeiro de reindustrialização baseado na geração de empregos produtivos que paguem altos salários. Segundo, a constituição de uma obrigatoriedade de uma porcentagem, seja de orçamento, seja de algum tributo, para estabilizar o funcionamento das FATECs. E terceiro, mas não menos importante, aliás, o mais estratégico dos 3, é aprovar um plano de cargos e salários dignos para essa categoria. E eu repito aqui, não é uma pauta corporativa, é um equívoco achar, e geralmente o governo acha isso, que trata-se de uma pauta corporativa. Isso é uma pauta que é fundamental, porque não existe papel da FATEC para um projeto estratégico para o Estado sem que haja servidores valorizados e com disposição para tocar esse projeto adiante. Eu quero muito agradecer a deputada Élica Takimoto, a deputada Danibalbi, os companheiros da CIDP-FATEC por abrir esse espaço de fala e me colocar à disposição de cada um e cada uma de vocês para expor nossas opiniões sobre tanto o futuro do Brasil, que me interessa diretamente, o futuro do Rio de Janeiro, que me interessa diretamente, e o futuro desse tipo de instituição, que, eu repito, ela deve ser vista como algo tão ou mais estratégico que o sistema das universidades federais e também a própria UERJ. Um forte abraço e um beijo no coração de todos e todas. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada.